Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Clame o Espírito nesta noite. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a Igreja de Jesus a abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de João. João, capítulo número 3. Onde estaremos meditando, refletindo acerca da doutrina da regeneração. A partir da conversa que nosso Senhor Jesus Cristo teve com um homem chamado Nicodemos. Jesus disse a Nicodemos acerca da maior necessidade do ser humano, pois dela é que se define a nossa entrada no reino de Deus. A partir desta necessidade é que definimos onde passaremos a nossa eternidade. João capítulo número 3 diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quantos podem dizer amém? Nicodemos, um homem muito importante em seu contexto histórico daquela época. Nicodemos é citado na história como um dos principais da sinagoga, segundo as Escrituras. Este homem fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio, que era responsável por ditar as leis, era o Sinédrio que distribuía a palavra de Deus. Eles tinham autoridade para julgar,
para condenar, para libertar, para matar se fosse preciso. Nicodemos fazia parte do grupo dos fariseus, um grupo zeloso, um grupo que amava as Escrituras e acrescentava às Escrituras também a tradição oral. Além de respeitarem a lei de Moisés, os profetas, eles também consideravam a tradição oral como também tendo a mesma autoridade das Escrituras, a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Que tradição oral seria essa? É aquela lei passada verbalmente, de pai para filho, como a Bíblia ordenava. Acontece que eles eram tão zelosos que eles acrescentavam ainda mais aos mandamentos. Quando se fala em fariseus hoje, nós o temos como sinônimo de hipocrisia, porque Jesus muito combateu a hipocrisia dos fariseus, quando na verdade os fariseus eram um grupo muito importante, proeminente, respeitado e que tinha muita autoridade naquela época. E Nicodemos não era apenas um homem comum entre o povo. Nicodemos fazia parte dos principais da sinagoga, ele fazia parte dos principais entre os judeus. Sendo assim, ele era conhecedor da lei de Deus, mas mesmo compreendendo as leis de Deus, ele não compreendia as verdades espirituais ditas tão claramente por Jesus. Ele conhecia Jesus apenas como mestre vindo de Deus. E Jesus teve que dizer a ele que era necessário nascer de novo. Algo que o surpreendeu. Essa declaração nos mostra que apenas a religião não salva. Se fôssemos olhar para Nicodemos, raramente poderíamos encontrar naquela sociedade um homem mais religioso do que Nicodemos. Eu digo religioso no bom sentido da palavra. Um homem obediente, um homem temente a Deus, um homem que cumpria os mandamentos, um homem que buscou a Jesus em busca de entendimento, em busca de colocar em xeque as verdades que ele conhecia, para saber se realmente Jesus era quem diziam que era. Mas mesmo sendo um religioso, ele precisava nascer de novo. Jesus sabia quem Nicodemos era. Jesus afirma isso no texto. Ele disse: você é um dos principais entre os judeus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais entre os judeus. Talvez por isso ele foi encontrar Jesus à noite, pois não era honroso tirar um mestre dos seus afazeres enquanto o mestre estivesse ensinando aos seus discípulos. Ele não poderia ser interrompido. Talvez por isso Nicodemos foi ter com Jesus à noite, porque Nicodemos sabia que Jesus era um mestre. Ele foi até Jesus à noite e disse: sabemos que você é um mestre, mas não é um mestre qualquer. Você é um mestre que veio da parte de Deus. E sabemos que você veio da parte de Deus por causa dos sinais que você opera, por causa dos sinais que lhe acompanham. Ninguém poderia operar estes sinais, ninguém poderia expulsar demônios, ninguém poderia ordenar a natureza, ninguém poderia operar tantos milagres se Deus não estivesse com ele. E Nicodemos, sendo esse homem religioso, ouviu do Messias, ouviu do nosso mestre, ouviu do mestre vindo da parte de Deus, acerca da sua maior necessidade. A necessidade de Nicodemos não era apenas ser um homem religioso. A necessidade de Nicodemos era nascer de novo. Era nascer da água, era nascer do Espírito. Se olharmos para as palavras de Jesus, ele deixa claro que somente a religião não salva. Somente a religião não é o suficiente. Somente a religião não é o mais importante. Porque a religião não pode fazer aquilo que somente Jesus ele pode fazer. Jesus esclarece essa verdade ao contar a parábola do bom samaritano. Nesta parábola, havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa lugar de paz. Jericó
uma cidade baixa, uma cidade por muito tempo amaldiçoada. Jericó que está situado em um dos pontos mais baixos do planeta Terra. E o homem teve que descer de Jerusalém para Jericó. Nesta descida, este homem foi surpreendido por assaltantes que levaram tudo o que ele tinha e o deixaram meio morto, semi-morto, incapaz de se levantar, incapaz de retornar, incapaz de seguir viagem. Esse homem não poderia fazer nada por si mesmo, este homem necessitava de ajuda. Acontece que por aquele mesmo caminho passou um sacerdote. Qual religião neste mundo que não tem um sacerdote? A função do sacerdote é estabelecer exatamente a religião, porque religião significa religar. Toda religião tem o intuito de religar o homem à sua divindade, seja qual ela for. Religião significa uma tentativa de religar o homem a Deus. Este sacerdote representava todas as religiões do mundo, mas o sacerdote não pôde fazer nada por aquele homem, ele teve que passar de lá. Pelo mesmo caminho vinha também um levita. O levita é encontrado apenas na religião judaica. Mesma religião onde Cristo nasceu, a religião estabelecida por Deus. Os judeus receberam a lei escritas pelo dedo de Deus, mas o levita não pôde fazer nada pelo homem. Até que o bom samaritano, na figura de Cristo Jesus, que tem o poder de resgatar o homem caído em seu pecado, restaurá-lo, esse sim é o nosso bom samaritano. Jesus deixa claro que o homem é capaz de se levantar, nenhuma religião é capaz de levantar o homem caído. A religião dos judeus, a religião de Nicodemos, não podia levantar o homem caído, mas Jesus sim pode levantar o homem caído. Aquele homem não permaneceu caído, porque alguém também passou por aquele caminho, restaurou aquele homem, colocou ele sobre a sua cavalgadura e o deixou em uma estalagem, recebendo os cuidados necessários. E ele disse: quando eu voltar, eu pagarei tudo aquilo que exceder. Quando eu voltar, talvez este homem tenha a capacidade de retornar à sua origem, retornar ao seu lugar de paz, mas enquanto eu não voltar, está aqui o pagamento, que ele permaneça nesta hospedaria até que esteja pronto para retornar. E hoje, isso também tipifica o que Jesus Cristo fez pela igreja. Todos nós estávamos perdidos, condenados, incapacitados de segurar na religião, incapacitados de segurar em qualquer outra coisa. Mas o Espírito Santo, aquele que opera o novo nascimento, nos trouxe a restauração, nos colocou nesta estalagem, a agência do Espírito Santo, onde estamos sendo restaurados dia após dia. E o desejo de Deus é que nós estejamos prontos quando Ele retornar. Por isso a igreja é tão importante, porque a igreja é este lugar de cura, até o retorno final, até o retorno ao nosso celeste lar. É o lugar da presença plena de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio da igreja. O Espírito Santo, ele é o dono desta hospedaria. É Ele que promove o novo nascimento e é Ele que conclui a obra de restauração na nossa vida. A igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar onde os salvos se reúnem. A igreja não salva ninguém, mas a igreja é a própria reunião dos salvos. E tudo que Deus deseja fazer a este mundo, Ele fará por meio do seu corpo, que é a igreja do Senhor. Onde está a igreja do Senhor nesta noite? Aleluia! Aqui se encontra o povo mais feliz da terra, a igreja do Deus vivo, onde o Senhor habita, onde o Senhor opera maravilhas em nosso meio. Apesar da igreja ter falhas, por ser repleta de pessoas, e é impossível que as pessoas não tenham falhas, mas é por meio dela que o Espírito Santo continua agindo e continua operando e que continua alcançando vidas. É por meio dela, quando se deixa guiar pelo Espírito, que o mundo é alcançado, curado e atraído ao Salvador. A igreja
não é perfeita por ser feita de pessoas. Infelizmente, as pessoas são capazes de ferir muitas vezes. Mas mesmo sendo nós falhos como somos, é por meio de nós que Deus continua resgatando, restaurando e salvando vidas. A Bíblia diz que quando Jesus andou por esta terra, um certo homem, desejando ser curado, clamou ao Senhor. E a multidão o impediu de se achegar ao Senhor. O cego de Jericó dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Inicialmente, a multidão ajudou ou atrapalhou a sua chegada a Jesus? A multidão impulsionou ele até Jesus ou a multidão incentivou ele a retornar? Ele dizia: Jesus, filho de Davi, e todos diziam: cala a boca, não incomodes o mestre, mas ele clamava cada vez mais alto. E é interessante que quando Jesus ouviu o seu clamor, Jesus não disse: venha até mim. Jesus poderia ter dito isso. Jesus também não foi até ele. Jesus poderia ter feito isso. Mas Jesus mandou a mesma multidão trazerem até o mestre. Esta multidão cheia de defeitos é a multidão que Deus deseja continuar usando para salvar e restaurar vidas. Os mesmos que rejeitaram tiveram que ser instrumento de Deus para levá-los a Cristo. É por isso que nós devemos amar a igreja apesar dos seus defeitos. Muitos se afastam da igreja por causa dos crentes. O mesmo aconteceria se ninguém mais fosse para a academia por causa dos gordos, por causa daqueles que têm um objetivo na academia. Se eles só vão à academia em busca do seu objetivo, em busca de atender a sua necessidade, é uma incoerência. Da mesma forma, todos nós um dia caímos. Um dia nos encontramos com Cristo, o bom samaritano, e precisamos estar aqui amando e sendo amado por Deus, demonstrando que amamos a Deus através do nosso amor uns pelos outros. Amém, igreja? Jesus, quando ressuscitou a Lázaro, ele tinha poder para tirar a pedra, sim ou não? Mas ele mandou que tirasse a pedra. Jesus não gosta de agir sozinho e ele não fará assim. Ele continuará interagindo conosco. Jesus disse: Lázaro. Lázaro poderia vir andando sem nenhuma atadura, mas foi necessário Jesus dizer: tira a atadura dele aí. Aleluia, da mesma forma somos nós. Um dia nós ouvimos a voz na porta do túmulo. Aleluia, atendemos de forma positiva a esse chamado, mas necessitamos uns dos outros para permanecermos de pé e continuarmos a nossa caminhada rumo à nossa restauração final. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Essa declaração de Jesus: é necessário nascer de novo, mostra que a religião é incapaz de salvar, porque ele estava falando isso a um homem religioso que conhecia e obedecia a lei. Esta declaração mostra que apenas o conhecimento não basta, é necessário receber a transformação que vem do alto. O conhecimento que Nicodemos tinha de Cristo era apenas um conhecimento segundo a carne. Ele conhecia Jesus Cristo apenas do ponto de vista humano, de acordo com os padrões humanos, de acordo com as regras humanas. Para Nicodemos, Jesus era apenas mais um mestre semelhante a ele próprio. Ele considerava Jesus como um homem simples, apenas como um simples ser humano. E este conhecimento acerca de Deus não é o conhecimento que transforma. O apóstolo Paulo fala acerca de dois tipos de conhecimento de Cristo: o conhecimento intelectual, o conhecimento segundo a natureza caída, segundo a natureza humana. Mas ele fala também de um conhecimento segundo a nova criatura. Lá em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 16, o apóstolo Paulo disse: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Existe esse conhecimento segundo a carne? Provavelmente aquele que Nicodemos tinha. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Existe conhecimento segundo a carne e existe outro conhecimento.
O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8: nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aqueles que crucificaram Jesus tinham apenas um conhecimento de Jesus segundo a carne. O apóstolo Paulo disse que aquele que tem conhecimento apenas natural não aceita as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Há um conhecimento que nem todos podem receber. Há um conhecimento que somente Jesus pode dar quando regenera o homem, abre os seus olhos e o coloca de pé, pronto a caminhar. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11, 27, Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus disse: quem conhece o Pai sou eu. E quem quiser conhecer o Pai tem que passar por mim, porque sou eu também que revelo ao Pai a quem eu quiser. E Jesus disse: graça te dou ao Pai, porque ocultaste a sabedoria aos sábios, mas revelaste aos pequeninos, aqueles que são humildes o suficientes para abrirem mão de tudo, abrirem mão do seu conhecimento natural e receber o conhecimento que somente Deus pode dar, a estes Jesus revela o Pai. Nicodemos tinha muito conhecimento sim, mas faltava o conhecimento que lhe garantiria a salvação. Jesus disse: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário você abrir mão do seu conhecimento e aprender de mim. Jesus disse: venham, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Eu tenho um ensinamento, eu tenho um jugo leve, um jugo suave. Um ensinamento que não impõe regras pesadas impostas pelos homens, mas a minha lei estará escrita no coração, em um coração transformado, disposto a obedecer ao Senhor. Este é o ensinamento que eu tenho para oferecer. O conhecimento que Nicodemos tinha talvez fosse semelhante ao conhecimento de Judas. Judas deixa claro que é possível servir a Cristo, receber um título de cristão, mas não conhecer a Cristo, não ser regenerado por Cristo. O pecado de Judas, inclusive, não teve apenas a ver com o erro isolado, mas com aquilo que ele já vinha construindo, provando o tempo todo que nunca havia sido regenerado. Quando Jesus disse: todos vocês estão lavados, já estão limpos, Jesus disse: exceto um. E ele estava falando de Judas. Judas era o único que não estava limpo. Ele já colocava a mão na bolsa, secretamente. Os irmãos de Jesus ainda não criam em Jesus. A Bíblia deixa claro isso. Eles conheciam Jesus apenas do ponto de vista humano. Apesar de terem visto tantos sinais, ainda conheciam Jesus segundo a carne. Lá no capítulo 7 de João, a Bíblia deixa isto claro, que os irmãos de Jesus ainda não criam nele. No capítulo 7, versículo João de Jesus, capítulo 7, versículo 5 de João, a Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus ainda não criam nele. Viam sinais, viram Jesus crescer, conviviam com Jesus, mas conheciam Jesus apenas do ponto de vista humano. Apenas conheciam Jesus a partir da sabedoria humana, porque apenas o conhecimento segundo a carne é incapaz de salvar. Era necessário que os próprios irmãos de Jesus nascessem de novo, fossem regenerados por Deus. Podemos estar na igreja, carregar uma Bíblia, fazer a obra e mesmo assim nunca termos conhecido a Jesus. A Bíblia fala que Paulo conhecia Jesus a partir do ponto de vista humano até o dia
em que ele se encontrou com Jesus em pleno meio-dia, e a luz brilhou para ele, os seus olhos foram abertos, apesar de ele ter ficado cego naquele dia. Ali o apóstolo Paulo recebeu o maior de todos os milagres, o direito de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ter seus olhos espirituais abertos e receber o conhecimento que salva, o conhecimento que transforma. O verdadeiro conhecimento da parte de Deus, ele só é conhecido pela revelação do Espírito Santo de Deus em nós. Quando Jesus disse: "Quem diz os homens que eu sou?", Pedro se levantou no meio de todos e disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus disse: "Bem-aventurado é você, Simão, porque não foi a carne ou o sangue que revelou isso a você, mas o meu Pai que está no céu." Deus, ele é poderoso para se revelar a cada um de nós. E somente o Espírito Santo de Deus é quem pode fazer estas coisas. Por isso Jesus disse: "Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade." O apóstolo João disse em sua primeira carta, capítulo 2: "Vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm o conhecimento." Nicodemos tinha conhecimento, mas não tinha o conhecimento que vem do Santo. Não tinha o conhecimento capaz de restaurá-lo, de transformá-lo de dentro para fora. O verdadeiro conhecimento de Cristo mostrará que Cristo vive dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 2 e 20: "Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim." E quando somos regenerados, de fato, nós vivemos de uma forma diferente. Nós vivemos a partir do novo conhecimento que recebemos da parte do Senhor. E olhando para a vida de Nicodemos, nós encontramos ele sendo citado outras vezes. Nós vemos que a partir dali, a partir desta conversa, Nicodemos passou a olhar para Jesus de uma forma diferente. Jesus, quando é acusado entre os judeus, Nicodemos se levanta em sua defesa e diz: "Por acaso nós podemos julgar um homem antes de ouvi-lo? Podemos condenar um homem antes que ele seja julgado?" E alguém olhou para Nicodemos e disse: "Por acaso você também é da Galileia? A gente mandou Jesus prender Jesus agorinha. Esses homens parecem que se converteram, não trouxeram Jesus, e agora você também está defendendo ele. Não tem nada de bom que possa vir da Galileia." Mas quando nós nos encontramos com Jesus, nós entendemos que ele não é um simples galileu. Ele é aquele que opera o novo nascimento e nos transforma de dentro para fora. E Nicodemos, a partir daquela conversa, podemos perceber que ele passou a ser um discípulo e um seguidor de Jesus, ao ponto de ter a coragem de investir em um corpo morto. Ele cuidou do corpo de Jesus, ele lavou, ele perfumou, colocou em um túmulo que nunca havia sido usado, lhe deu uma sepultura digna de um príncipe. E por que investir num corpo morto? Só investe em um corpo morto aquele que sabe que ele vai ressuscitar. E Nicodemos teve o privilégio também de crer em Jesus. Recebeu de Cristo o conhecimento que o pode salvar, o conhecimento que faz de cada um de nós novas criaturas em Cristo Jesus. A partir dali eu tenho certeza que Nicodemos não passou a ser uma pessoa perfeita, mas nós sabemos que ele passou a estar do lado certo da luta. Não é que quando somos regenerados, nós somos perfeitos, mas nós estaremos em busca desta perfeição. O cristão, ele pode até rolar na lama, muitas vezes, mas somente um corpo permanece lá. E o novo nascimento é algo que somente Jesus pode fazer. Se você pegar um corpo e der um banho nele, colocar o melhor perfume, pegar a roupa mais cara, o deixar lindo e perfumado, se você o soltar, saberá para onde ele vai. Ele vai voltar a rolar na lama.
porque ele continua sendo povo. Mas quem se encontra com Jesus, semelhante a Nicodemos, certamente jamais se conformará em estar neste lugar. Certamente ele receberá um novo coração da parte de Deus e a partir de então viverá em novidade de vida. A religião é incapaz de levantar o homem. O conhecimento acerca de Cristo segundo a carne é incapaz de mudar a vida do homem. Muitos dizem que creem em Jesus, mas são incapazes de obedecê-lo, porque ainda não foram regenerados por Jesus. Para este, Jesus diz a mesma coisa que disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Quem é Jesus? Ele é o mestre vindo da parte de Deus. Quem é Jesus? Jesus é tudo na minha vida. Eu tenho Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Mas será que Jesus é teu dono? Será que Jesus já operou um milagre na tua vida? O que é o novo nascimento? Jesus ele convida a Nicodemos a ser seu discípulo, abrir mão de tudo aquilo que ele havia conhecido através de uma vida. E Nicodemos dá um de desentendido. Como assim? Eu vou voltar a ser criança? Só se eu tiver que nascer mais uma vez, só se eu tiver que voltar para o ventre da minha mãe. Porque começar de novo, começar do zero, é mais fácil para quem sabe que está perdido do que quem está tão apegado à sua certeza de fé. Mas nascer de novo não é trocar de religião, não é aprender regras morais. Nascer de novo não é aprender a fazer boas obras para agradar a Deus. Pois a verdadeira fé cristã não se resume em aparências ou em ações superficiais que escondem a verdadeira condição do coração. Não adianta você andar em obediência se o seu coração ainda não foi transformado. Jesus olhava para o seu próprio povo e dizia: em vão vocês me adoram, porque apesar de vocês me honrarem com os lábios, o seu coração está longe de mim. Em vez disso, o cristianismo exige uma profunda mudança na vida, uma renovação interior, e daí então, por sua vez, se manifesta em atitudes, pensamentos e comportamentos. Quando Jesus opera o novo nascimento, a transformação começa de dentro para fora. Você obedece não para agradar a Deus, mas você obedece porque você foi comprado pelo Senhor, pertence ao Senhor, recebeu o novo coração do Senhor e não tem mais prazer em desagradá-lo. O seu prazer está em agradar o seu Criador. É uma transformação espiritual, uma transformação profunda, operada exclusivamente por Deus. Eu sou incapaz de operar o novo nascimento. Se você fizer muita força, você não consegue fazer isso sozinho. Mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem opera em nós o novo nascimento. E o apóstolo Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. O cristianismo, ele não prende o lobo em uma jaula, mas ele transforma o lobo em uma ovelha. E esta ovelha irá continuar agindo conforme a sua natureza. A transformação é interior. Se o lobo continuasse sendo lobo dentro de uma jaula, o seu desejo seria comer carne. Mas porque ele foi transformado em uma ovelha, ele tem prazer em se deleitar nos pastos verdejantes. Ele tem prazer em estar nos colos do seu soberano pastor, recebendo os seus cuidados e disposta a servir e agradar ao Senhor. Essa transformação interior, ela é um processo e ela exige humildade, ela exige honestidade consigo mesmo, ela exige abertura para o trabalho divino. Para nascer de novo, é necessário se submeter ao senhorio de Cristo. Não podemos dizer como Nicodemos: com a minha religião está bom. Eu que não vou abrir mão de tudo que eu aprendi. Olha só onde eu cheguei.
eu sou um dos principais da sinagoga, eu sou um homem irrepreensível, visto por todos pela minha obediência a Deus. Eu cheguei ao posto de mestre da lei, eu estou aqui para julgar as causas do povo, eu tenho autoridade, agora eu vou ter que começar do zero. E Jesus disse para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Porque se você não nascer da água e do Espírito, se você não nascer da palavra e ser regenerado pelo Espírito, você não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. É necessário se humilhar. É necessário abrir mão do eu para receber este novo nascimento. Jesus certa vez disse que não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus estava dizendo que da mesma forma que o médico não pode fazer nada por alguém que se recusa ao tratamento do médico, por afirmar estar saudável, Jesus não pode fazer nada contra o nosso pior mal, contra a nossa pior das enfermidades, o pecado, enquanto nós não nos arrependermos e dizer: ai de mim, Senhor. Enquanto nós não deixarmos ser trabalhados pelo Senhor, não há nada que o médico Jesus, não há nada que o bom samaritano possa fazer por nós. Continuaríamos caídos, continuaríamos na estrada, jamais estaríamos na estalagem, jamais estaríamos no hospital do Espírito. Mas quando nós nos submetemos ao Senhor, aceitamos começar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, o Espírito Santo sempre estará trabalhando e operando em nós. Assim, a autenticidade da nossa fé. A nossa fé se demonstra verdadeira quando ela está relacionada à honestidade. É quando nós reconhecemos a nossa própria falha e buscamos constantemente uma vida alinhada aos ensinamentos de Jesus. Quem nasceu de novo está sempre se examinando em obediência à palavra de Deus, quando diz lá em 2 Coríntios 13 e 5, examinem-se. É mais fácil examinar o outro, mas a Bíblia diz: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo. Ou não reconhece que Jesus Cristo está em vocês? Você já nasceu de novo? Jesus Cristo está em você, Ele já começou a boa obra em você, você está seguro da sua salvação? Agora é que você tem que se examinar mesmo. Examine-se, a não ser que você já tenha sido reprovado. Quem nasceu de novo está sempre sendo tratado pelo Senhor, recebendo a cura que vem do alto. Nascer de novo não é ser perfeito, mas é reconhecer o quão imperfeito é. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Aleluia! Aqueles que nasceram de novo vivem na dependência do Espírito e estão sempre dispostos a recomeçar. A nossa luta contra o pecado é constante, sempre foi assim desde o início, mas aquele que nos conhece por dentro e por fora estará sempre disposto a nos dar uma segunda chance. Quando Caim intentou mal no seu coração, Deus olhou para Caim e disse: se você fizesse o que é certo, certamente você não seria aceito. Por que você não faz de novo? Por que você não começa de novo? Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Mas como disse, começar de novo é mais fácil para alguém que reconhece que sempre esteve errado e agora tem a oportunidade de recomeçar como se fosse o seu maior sonho. E Nicodemos teve que reconhecer isso. Jesus disse aos judeus algumas vezes que os publicanos e as meretrizes os precediam no reino de Deus. Os publicanos, aqueles que eram rejeitados, as meretrizes, as quais eles tinham desejo de apedrejar muitas vezes, estes que eram rejeitados, que eram pecadores aos olhos de todos,
precediam os judeus, chegavam primeiro que os judeus no reino de Deus, chegavam primeiro que Nicodemos no reino de Deus, porque instantaneamente, muito mais rápido, elas nasciam de novo, porque tinham consciência do seu pecado, não estavam com o véu da religiosidade sobre os seus olhos, não estavam com o véu da justiça própria sobre os seus olhos, e logo reconheciam a necessidade de mudança e a oportunidade de receber de Deus um novo nascimento. Nascer de novo é nascer da água, é ser lavado e regenerado pela palavra de Deus. Jesus disse que é a palavra de Deus que nos limpa. Ele olhou para os seus discípulos e disse: vocês estão limpos. Por que vocês estão limpos? Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 5, 26, que foi pela palavra que Deus nos purificou, que Jesus Cristo se entregou pela igreja, Ele entregou a si mesmo pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É impossível nascer de novo se não for por meio da palavra. É a palavra de Deus que revela o nosso pecado, é a palavra de Deus que confronta o nosso coração, é a palavra de Deus que nos conduz ao arrependimento, é o início da transformação que só o Espírito Santo pode completar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Nascer de novo é ser lavado, é ser regenerado pela palavra. Nascer de novo é ser transformado pelo Espírito. O novo nascimento estava profetizado desde o Antigo Testamento. Por gentileza, me ajude abrindo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso número 25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos. Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, você nunca leu Ezequiel 36, não, Nicodemos? Você é mestre entre os judeus e está fingindo que não está entendendo o que eu estou dizendo? Chegou a hora, Nicodemos, a promessa começa a se cumprir. Aleluia! Chegou o dia que a transformação será feita de dentro para fora, porque o vento sopra onde quer, assim também é o meu espírito. Você não tem controle sobre ele, mas ele que vai passar a controlar a sua vida, Nicodemos. Aleluia! O Espírito Santo quem ele é. A Bíblia diz lá em Tito, capítulo 3 e 5, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, a causa de não sermos consumidos, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você crê que é necessário nascer da água e do Espírito? É isso que somente Jesus pode fazer, e isso é suficiente para a nossa salvação. Nascer de novo é ser purificado pela palavra e transformado pela ação do Espírito Santo. Logo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se faz novo.
Quando se muda a árvore, muda-se os frutos também. Se a raiz é santa, o ramo também é santo e o fruto é santo também. Quando estamos conectados a Cristo, tendemos a frutificar em boas obras. O novo nascimento, ele é invisível, nós não sabemos quando isso aconteceu, mas os frutos são visíveis. É possível saber que somos regenerados. É possível saber pelos frutos que nós praticamos. Mas uma coisa é certa, ainda é necessário nascer de novo. Porque nascemos em pecado. Assim como Nicodemos, apesar de buscar a justiça por meio da lei, todos nós nascemos em pecado. A Bíblia é clara segundo isso. Por isso é necessário nascer de novo. Não foi uma sugestão de Jesus. Foi uma exposição clara da maior de todas as nossas necessidades. É nascer de novo. Não adianta bater no peito e dizer eu sou crente. Não adianta bater no peito e dizer eu conheço a Jesus, quando na verdade pelos frutos se conhece a árvore. Você já nasceu de novo? Porque Jesus disse, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Aquele que nasce da carne poderá dizer como Davi, nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas aquele que nasceu do Espírito pode dizer, Jesus me salvou, Jesus me purificou, e agora eu não ando mais segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. Eu tenho liberdade para obedecer ao Senhor. Porque sem santificação, ninguém pode ver ao Senhor, mas é o Espírito quem nos santifica. Quanto mais nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra, mais temos consciência do nosso pecado, mais o médico Jesus vai nos tratando e nos restaurando dia após dia. E assim testemunhamos a Deus e ao mundo que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Como nascer de novo? Se exponha à palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus revele os seus pecados. Tenha a humildade de reconhecer a sua real necessidade. Entregue-se ao Senhor Jesus com fé. Receba o Espírito Santo, o único que é capaz de transformar a sua vida. E certamente o Espírito Santo vai soprar aí também. Nicodemos, ele tinha tudo, somente por fora, mas faltava ali a mudança interior. E essa só o Espírito Santo pode fazer. E Jesus não veio apenas para nos ensinar um novo estilo de vida. Ele veio para nos regenerar. Ele veio para nos gerar de novo. Ele veio propor para nós um novo nascimento. É necessário ser lavado pela palavra. É necessário ser renovado pelo Espírito. E hoje é o dia de nós deixarmos a velha vida e nascermos de novo. Você já nasceu de novo? A palavra de Deus já te lavou. O Espírito Santo já te transformou. Deus, ele está nos chamando. E eu quero repetir o texto que foi dito. João capítulo 3, versículo 7. Diz a palavra do Senhor. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Posso dizer amém, igreja? Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida.